Como será que a gente usa o verbo falar em alemão? Ou melhor, sprechen? Hallo, eu sou a Carla do Deutsch bei Carro e hoje a gente vai falar aqui no Deutsch Sprechen, no meu quadro, sobre falar alemão, ou melhor, como destravar a sua fala. Eu vou te ensinar a fazer frases com o verbo sprechen, que é o verbo falar. E a gente já tem uma frase muito importante aqui, porque todo brasileiro precisa saber falar. Ich spreche Portugiesisch, né? Eu falo português. E aí a gente vai ter o verbo sprechen, que é o falar, plus die Sprache, mais a língua. Então a gente vai ter o sprechen conjugado e uma língua. O que a gente vai aprender então na aula de hoje? A gente vai aprender a conjugar o verbo falar, que é o sprechen, e a gente vai aprender as línguas de Sprachen, beleza? Para começo de conversa, vamos dar uma olhadinha no verbo falar. E para a gente conseguir falar o verbo falar, a gente precisa saber os pronomes. Então vamos repetir: eu, ich. O você informal é o du. O ele é o er, o ela é o sie e o ele e ela neutro, porque em alemão a gente tem 3 gêneros, é o es, tá? O nós é o wir, o vocês informal é o ia, o eles, elas é o sie, minúsculo, e o você ou vocês formal é o sie maiúsculo, tá bom? Então, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie e sie. Lembrando que essa é uma aula prática, então faça o favor de você falar junto comigo. Na verdade, nem junto, depois. Porque se a gente falar junto, você não vai conseguir perceber se a sua pronúncia tá ou não parecida com a minha. Você precisa escutar o que eu falo, depois você precisa repetir para você ouvir o que você está falando também. Isso é um treino de escuta e fala ativa para realmente você melhorar tanto a sua pronúncia quanto a sua formulação de frase e te preparar para se comunicar com eficiência e segurança. Então, vamos fazer direitinho agora para ter mais confiança depois, beleza? E como que a gente vai conjugar o verbo sprechen? O SP, primeiro falando um pouco de pronúncia, vai ter som de sp, sp. E esse CH vai ter som de sh. Sprache, que é língua, tem som de R no CH. Sprache. Mas o verbo é sprechen, um som de X. Sh. Esse sh do ish, não é o sh, é o sh, tá? Sprechen. Ich spreche, eu falo. Du sprichst, você fala. Sie spricht, ele, ela ou ele, ela neutro, fala. Wir sprechen, nós falamos. Ihr sprecht, vocês falam. Sie sprechen, né? Ele, ela, quer dizer, eles, elas ou você, vocês, formal, falam. Ok, vamos repetir mais uma vez. E perceba que o sprechen é um verbo irregular. Mas eu sempre falo para os meus alunos que os verbos irregulares, na verdade, eles não são difíceis no alemão, porque eles vão ter a mesmíssima terminação. O que vai mudar é uma vogal, né? O E vai virar I no du e no E, esi. Nesse caso, tem algumas, então, mudanças vocálicas se o verbo é irregular e existem padrões. Então, numa aula de gramática, a gente pode até aprofundar mais isso aqui. A gente aprofunda bem isso no meu curso de alemão, tá? Mas para você aí saber, os verbos irregulares em alemão são muito mais fáceis do que em qualquer uma das outras línguas que eu falo, e eu tenho hoje eu falo 6 línguas, tá?
E os verbos em alemão são os mais tranquilos. Vamos repetir mais uma vez antes de ir para as línguas? Ich spreche, du sprichst, sie spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen, sie sprechen. Não esquece, se você sentiu necessidade de voltar e repetir, pausa esse vídeo e volta e escuta de novo. E faça anotações, gente. A aprendizagem passiva de ficar só vendo o vídeo no YouTube, sem falar nada e sem escrever nada, não vai te levar para lugar nenhum, ok? Ou pode até levar, mas bem mais devagar do que quando a gente fala, ok? Experiência de quem já aprendeu 6 línguas. Bom, vamos então para as línguas. Die Sprache no singular, a língua. Die Sprachen, as línguas no plural. Aí você pode ver que todas elas vão terminar em SCH. É só bater o olho aqui que eu já deixei até marcado para você, né? Então, Português, Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Türkisch. Mais uma vez. Fala depois de mim. Português, Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Türkisch. Bom, essas são as línguas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a pôr em prática. Por isso que eu falei para você anotar as informações se você precisar de uma colinha, porque você vai falar agora, beleza? Eu não ensino aula com aula parada nem em vídeo, então bora lá! Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai conjugar, wir konjugieren das Verb sprechen. A gente vai conjugar o verbo sprechen. E eu vou dizer então em português. Como que eu digo eu falo? E você vai me dizer em alemão. Beleza? Quero ver. Só que eu vou dizer fora de ordem. Então, como que eu digo no formal de você ou vocês? Você ou vocês falam. Sie sprechen com S maiúsculo, né? Como que eu digo nós falamos? Wir sprechen. E como que eu digo que eu falo? Ich spreche. E como eu digo que eles, elas falam? Sie sprechen. Você fala no informal. Du sprichst. Ele, ela neutro fala. Er, sie, es spricht. E vocês falam no informal. Ihr sprecht. Sehr gut. Ficou com dúvida? Faz de novo. E que isso aqui é um exercício, inclusive se você quiser treinar 1 ou 2 vezes olhando e depois sem olhar, isso aqui é um exercício para você treinar sua memória e criar caminhos no seu cérebro para você realmente memorizar o que você está aprendendo. Fechou?
Antes da gente continuar, eu só queria te avisar que se você está gostando de praticar alemão comigo, não perca a oferta de novembro do Freitagol, que são os meus 3 cursos de alemão, pelo único valor de R$ 797, com acesso por 1 ano e meio, com aulas gravadas e ao vivo. Então, no meu manual de pronúncia, você vai aprender a falar com confiança e tem imersão de pronúncia, tá? Não tem só aula gravada e e-book. O DBC é o meu chuchu e é o curso preferido dos alunos, porque ele vai do zero até o intermediário num curso só, e você aprende alemão com muita prática, com aulas ao vivo semanais também, além dos materiais na plataforma. E a gente tem o Mein Lesebuch, que é são 2, na verdade, não é mais um. Eu lancei recentemente o Mein Lesebuch 2. São 2 livros de história em alemão para você mergulhar no idioma de forma imersiva. Só até o dia 28 de novembro por R$ 797. Eu acho que se você perder essa oferta, você vai se arrepender. Bom, e agora vamos começar a praticar de fato a formular frases inteiras em alemão com o vocabulário e o verbo que a gente aprendeu nessa aula. Como é que eu digo eu falo português em alemão? Hum? Ich spreche Portugiesisch. Ich spreche Portugiesisch. E como que eu digo você fala alemão em alemão? No você informal, tá? Du sprichst Deutsch. Du sprichst Deutsch. E como que eu falo? Ele fala italiano e ela fala francês. Er spricht Italienisch. Sie spricht Deutsch. Er spricht Italienisch. Sie spricht Deutsch. Como que eu falo que nós falamos chinês? Wir sprechen Chinesisch. Wir sprechen Chinesisch. E como que eu falo que vocês falam espanhol no informal? Informal é o ia, só para lembrar, tá bom? Ihr sprecht Spanisch. Ihr sprecht Spanisch. E como que eu falo que eles falam japonês e elas falam inglês? Desafio duplo. Sie sprechen Japanisch. Sie sprechen Englisch. Como que eu falo no você ou vocês formal? Falam turco. Sie sprechen Türkisch. Sie sprechen Türkisch. Bom, a gente vai ficar então por aqui. Mas fica o convite para você aprender alemão comigo. Eu vou deixar o link aqui do Freitagol, que é o meu combo desse mês, para você dar uma olhada na descrição do vídeo. E também o link do meu canal do WhatsApp, das minhas redes sociais. Não deixe de me seguir aqui também e se inscrever no canal para você poder aprender alemão na prática. Eu sou a Carro do Deutsche para Carro e a gente se vê no próximo vídeo. Tschüss!